O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro intensificou a agenda internacional e discursou em um evento conservador nos Estados Unidos. Acompanhe tudo na reportagem de Misael Mainetti. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou durante discurso em evento conservador nos Estados Unidos que rejeita qualquer tipo de interferência estrangeira no processo eleitoral brasileiro. O parlamentar destacou a importância da soberania nacional ao tratar do tema eleitoral diante de lideranças conservadoras internacionais reunidas no evento. Durante o discurso, Flávio também fez críticas à situação interna do país, apontando uma série de problemas que, de acordo com ele, marcam o cenário atual. O Brasil está vivenciando outra crise econômica devastadora, uma crise de segurança pública, com grande expansão do terrorismo, de narcotráfico e múltiplos escândalos de corrupção, inclusive envolvendo membros da família de Lula. O senador ainda defendeu o potencial estratégico do Brasil no cenário global, especialmente no setor de recursos minerais. Brasil é a solução da América para quebrar a dependência da China com cristais minerais, especialmente terras raras, elementos. Flávio Bolsonaro, do PL, projetou vitória nas eleições ao Planalto deste ano. E, além disso, também afirma que existe uma consolidação internacional em relação a uma aliança conservadora. No próximo ano, quando eu retornar a este palco como presidente do Brasil, não vamos celebrar apenas uma vitória na eleição. Nós vamos celebrar o nascimento da aliança mais forte e conservadora do hemisfério norte. As declarações do senador aconteceram na Conferência de Ação Política Conservadora, nos Estados Unidos, em um momento de maior aproximação com lideranças da direita internacional, reforçando a estratégia de ampliar visibilidade fora do país em meio ao calendário eleitoral brasileiro. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou em discurso neste sábado que não quer que os Estados Unidos interfiram nas eleições brasileiras. E o senador, no entanto, pediu uma pressão diplomática para que as instituições funcionem adequadamente. Vamos ouvir. Nós não queremos interferência nas eleições brasileiras, como a administração de Biden fez para trazer Lula para o poder. Como eu disse, eu vou vencer porque é a vontade do meu povo. Vamos chamar novamente o Acácio Miranda para analisar essas falas. Acácio, a gente tem visto aí um crescimento na última pesquisa eleitoral, né, da musculatura ali de Flávio nessas eleições, né, nessa campanha que ele já começou. Ele até se distanciou um pouco de Lula no último levantamento que nós mostramos nos jornais aqui da Jovem Pan. Como é que você enxerga agora esse posicionamento internacional depois de um ano em que o Brasil foi alvo de sanções? Vamos relembrar, né, tudo o que aconteceu no nosso país no ano passado, e então ele está tentando tirar essa capa que muito foi colocada ali por conta de Eduardo Bolsonaro, que permanece inclusive nos Estados Unidos? Márcia, é importante nós observarmos dois aspectos. Primeiro, há uma proximidade entre os dois principais candidatos à presidência da República no Brasil, Flávio Bolsonaro e Lula. Hoje existem pesquisas que dão a liderança a Lula, as novas pesquisas, as pesquisas dos últimos dias dão a liderança a Flávio Bolsonaro, mas é fato que, independentemente do resultado, não há uma consolidação deste resultado no momento atual. Portanto, as eleições estão abertas. Diante disso, Flávio adota duas estratégias. Primeiro, a manutenção do eleitorado de direita, daquele eleitorado bolsonarista e daquele eleitorado anti-Lula, e, em segundo lugar, ele faz gestos, ele caminha em direção ao eleitor pêndulo. O eleitor pêndulo corresponde àqueles 10% de brasileiros que não gostam de Lula e não gostam de Bolsonaro, mas no final das contas farão um voto quase de protesto, um voto contrário ao candidato que eles considerarem pior.
Foram estes eleitores que resolveram as eleições de 2022 e serão estes eleitores que resolverão as eleições de 2026. E pelas suas características, estes são eleitores mais ponderados, estes são eleitores mais racionais, são eleitores que estão mais preocupados com políticas públicas e com estabilidade do que com o candidato propriamente. Flávio, portanto, caminha, faz gestos, repito, em direção a esse eleitorado. Ele mostra mais maturidade, ele mostra mais racionalidade, ele mostra mais cordialidade e ele mostra principalmente mais estabilidade. Algo que Lula, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram incapazes de demonstrar nos últimos tempos. Então é este o sentido, é este o caminho a ser adotado estrategicamente por Flávio Bolsonaro. Se surtirá efeitos, só o tempo e esses 10% de brasileiros nos dirão. E olha, em outro trecho, o Flávio Bolsonaro disse que o Brasil enfrenta uma série de crises. Voltou a citar escândalos de corrupção envolvendo a família do ex-presidente Lula. Do presidente Lula. Acompanhe. O Brasil está vivenciando outra crise econômica devastadora, uma crise de segurança pública, com grande expansão do terrorismo de narcotráfico e múltiplos escândalos de corrupção, inclusive envolvendo membros da família de Lula. Acácio Miranda, acredito que agora seja comum, a partir desse momento de pré-candidatura e no momento em que as eleições também pegarem firme, que o discurso anticorrupção volte a ganhar protagonismo nas falas agora de Flávio Bolsonaro, porque essa foi uma estratégia que funcionou bastante com o pai dele e que revive aquela memória do brasileiro que em algum momento decidiu que o PT não era mais capaz de tocar o país. Sem dúvida alguma, Evandro, eu acho que o discurso da corrupção, assim como o discurso econômico, são pautas perenes da política brasileira, das eleições brasileiras, especialmente das eleições presidenciais. Flávio Bolsonaro já deu todos os indicativos que diariamente fará o possível para reavivar aquela memória do mensalão e da Lava Jato, especialmente da Lava Jato, o que foi determinante para o resultado das eleições de 2018, mas como dito ontem e dito hoje também, existem dois outros fatores que são fatores imediatos e serão muito importantes como debates nas eleições de 2026. Primeiro, já falamos a questão da estabilidade política, especialmente da figura que exerce a presidência da República, e, em segundo lugar, a segurança pública. Se nós pensarmos em corrupção, se nós pensarmos em economia e se nós pensarmos em estabilidade, os dois lados têm muitas fragilidades nesse sentido. É ruim nós falarmos isso, porque aí eu acabo apanhando dos dois lados, mas para mim é verdade. Nestes aspectos, em muitos outros, Lula e Bolsonaro são quase que irmãos gêmeos. O que há de diferente neste momento é a questão da segurança pública, onde o PT nunca gostou do tema, nunca teve afinidade com o tema e tem muita dificuldade em construir qualquer narrativa em relação à segurança pública. Portanto, no meu entendimento, na minha leitura, é isso que dá um pouquinho de vantagem a Flávio Bolsonaro nesse momento. Porém, dada a quantidade de fragilidades de lado a lado, dada a semelhança de lado a lado, tudo pode acontecer nas eleições de 2026. Disse anteriormente, repito, só o tempo dirá quem construiu uma melhor história, quem construiu uma melhor narrativa, quem convenceu melhor as pessoas das falhas do outro. Porque eu acho que essa será uma eleição muito pautada em acusações e defesas, e as próprias virtudes pouco serão exaltadas pelos dois candidatos, até porque elas são bastante pequenas.